Senhor, dai-lhes o pão, dai-lhes teu perdão e dá-lhes Jesus. Senhor Deus, o Senhor ouviu o gemido, o clamor destas pessoas que não tinham coragem nem de se olhar nos olhos, não tinham coragem nem de se comunicar com os seus familiares. Essas pessoas se tornaram em verdadeiros monstros por causa do vício, por causa da depressão, por causa de traumas, por causa de problemas que pareciam impossíveis de serem superados, resolvidos. Mas o Senhor as ouviu quando elas falaram contigo. E agora eu peço, ouça a voz desta pessoa que está te invocando, que está se derramando diante de ti. Assim como falou com o médico, falou com o patrão, falou com o vizinho, falou com um amigo. Agora ele decidiu falar contigo. Ele aceitou o desafio lançado pela tua palavra através do teu servo. Ah, meu amigo, o que custa? Não custa nada. Feche os seus olhos, se possível, e fale o que você está sentindo, carregando no seu peito, que está lhe sufocando. Meu Pai, a alma desta pessoa está gemendo, a alma desta pessoa tem sede, a alma desta pessoa está aflita. Então agora, envolva este corpo, envolva este ser, a esta alma com teu Espírito, meu Pai. Sim, chame-o de Pai Celestial, diga: eis-me aqui, me dá uma luz, toque em mim, me dá uma direção, eu preciso de um sinal teu. Fale, minha amiga, não fique calado, desabafe, pois foi Ele, e é Ele que quer transformar a sua vida. Marcou um encontro com você para agora dar um sinal de que Ele existe e está vivo. Meu Pai, consagra esta água, pois como símbolo do Teu Espírito, eu apresento a Ti e a declaro abençoada, para que esta pessoa receba agora o Espírito da vida, que é o Senhor Espírito Santo. Que a doença, o vício, a depressão, o pensamento de morte, de separação, de deixar tudo e fugir, esse desespero, esse nervosismo, esse medo, saia, saia, saia agora. Diga: em nome de Jesus, eu creio. Então beba, participemos juntos desta água consagrada em oração. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, o sangramento, a infecção, se possível, e seja curado agora. O Espírito de Deus envolve o seu corpo. Se você estava depressivo, triste, com medo da vida, dos problemas, do futuro, coloque as mãos sobre o seu peito, pois o Espírito de Deus lhe envolve e você recebe paz, coragem, você recebe força. Ah, minha amiga, meu amigo, entregue-se a Ele, renda-se a Ele. O Espírito Santo está aí diante de você, querendo ouvir a sua voz, esperando você manifestar, esboçar esta fé que você tem, não importa o tamanho, para lhe envolver. E é o que acontece agora. Pois em tuas mãos eu entrego a todos, meu Senhor. Não posso esquecer dos patrocinadores, dos proclamadores do telhado, que fazem as suas doações todos os meses, porque o Senhor os tem abençoado e tocado nestas pessoas. Elas têm feito possível este programa seguir ao ar todos os dias, ir ao ar todos os dias e ajudar pessoas em diferentes estados, países. Abençoe a todos os proclamadores do telhado, dando mais e mais.
E você que concorda, diga amém. E graças a Deus. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Olá, Bispo Júlio, eu estou aqui no Tabernáculo de Moisés e eu irei me dirigir agora à tenda. E diante do altar de incenso, eu vou trazer uma visão muito importante a respeito da fé que nós iremos viver essa semana junto com o povo que participa da reunião do Encontro com o Espírito Santo ao cair da tarde, às 18 horas. Nós estamos aqui no santo lugar, diante do altar de incenso, lugar muito especial, onde se fazia todos os dias a queima do incenso sagrado, representando as orações de todo o povo hebreu no santo lugar. Neste lugar iremos interceder por todos os dizimistas. O texto bíblico fala que José era o 11º filho de Jacó. Homem que recebeu de Deus sabedoria para administrar todo o Egito. Deus conferiu a José essa sabedoria por causa da sua fidelidade, do seu temor e, acima de tudo, da sua perseverança. Neste próximo domingo, dia 21, nós, sacerdotes que ministramos aqui no Tabernáculo e no Templo de Salomão, nós, sacerdotes que ministramos aqui no tabernáculo e também no templo, estaremos na porta antes da reunião começar, 1 hora antes da reunião começar, ungindo os documentos que representam você, seu trabalho, sua profissão, seus negócios. Você vai separar no decorrer dessa semana um documento que seja importante e represente tudo isso, e nós estaremos fazendo a unção com óleo ao cair da tarde, 1 hora antes da reunião das 18 horas começar, para que você seja dotado dessa sabedoria, a mesma sabedoria que Deus concedeu a José. Estamos no 11º mês do ano de 2021. José era o 11º filho de Jacó. Nós temos a certeza de que você receberá do alto aquilo que vai fazer toda a diferença em sua vida. Deus abençoe vocês. Meu nome é Antônio Biraci, tenho 51 anos, nasci no Ceará, onde eu saí de lá,
Tinha 12 anos de idade. Sofri muito, meu pai largou minha mãe e eu vim em busca de uma mudança, onde eu vim morar de favor no Rio de Janeiro, onde eu morava na casa do meu irmão e dormia debaixo de uma escada. Tinha uma vida completamente destruída, uma vida de escravo, porque eu arrumei um emprego e trabalhava de entregador de bicicleta e saía de casa 5 horas da manhã, onde eu tinha que colocar uma sacola de plástico no pé para poder ir trabalhar, porque era muita lama na porta da minha casa. E ali eu lutei até chegar a gerente daquela empresa. Cheguei a ganhar bastante dinheiro, mas vivia na prostituição, no vício, na bagunça. Casei cedo e vivia mais na prostituição de quem casa com a família, a ponto de largar tudo, me separar, porque não tinha um casamento. E ali perdi tudo. Perdi aquele emprego que eu tinha, perdi família, adquiri uma dívida de mais de 200 mil reais e a única coisa que me restava era a morte, porque eu não tinha expectativa de conquistar mais nada. Até que um dia eu fui convidado para ir para a igreja. E ali eu chegando na igreja, começaram a falar que Deus poderia mudar a minha história. E eu dei ouvido àquela pregação e naquela corrente eu comecei a ouvir falar do dízimo. E eu comecei a entender que eu tinha que ser fiel a Deus. Comecei a entender que realmente se eu fosse dizimista, a minha vida poderia mudar. E foi ali que eu tive um encontro com Deus, através daqueles propósitos, através de eu ser fiel a Deus. Eu nasci do Espírito Santo, eu nasci de Deus. Não foi fácil, eu tive que largar coisas e pessoas para nascer de Deus. Quando eu tive esse encontro com Deus, a minha vida começou a mudar. Eu abri uma loja, foi o meu primeiro restaurante, não trabalhava mais de empregado, e depois abri mais outro, e comecei a conquistar, comecei a me lançar, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, ser fiel no dízimo, nas minhas ofertas, e Deus começou a me abençoar. Deus começou a mudar minha história. Uma coisa que realmente as pessoas me viam como nada, passaram a me ver diferente. Eu voltei a ser feliz, porque eu não tinha mais expectativa de vida nenhuma. Eu aprendi que realmente, eu colocando Deus em primeiro lugar, Ele me daria ideia de eu construir. Eu não sou formado em nada, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, mas Deus me deu uma direção da construção. E eu, do primeiro apartamento que eu fiz, Deus foi me dando ideia, direção para construir. Só que ali, antes de eu fazer uma casa para mim, eu fiz uma igreja universal, construí uma igreja universal e doei, onde tem um apartamento para o pastor morar, onde hoje é uma igreja onde ganha alma para Jesus. E ali, depois que eu fiz a igreja e doei, eu construí uma casa para mim. Hoje eu sou um empresário bem-sucedido, hoje eu tenho mais de 100 apartamentos, tem restaurante, tem hortifruti, tem lojas, tem uma casa muito boa, que eu construí agora na pandemia, e tem o Espírito Santo, que é a minha maior riqueza. Hoje a minha maior riqueza que eu tenho é o Espírito Santo. Hoje eu sou feliz. Hoje eu estou aqui para glorificar Deus, para falar que realmente Deus é tudo na minha vida, que Deus é o primeiro na minha vida, que não existe nada mais importante que o Senhor Jesus. O senhor Antônio pensava que já não restava mais saída, solução para os problemas graves que ele havia sofrido e gerado, como, por exemplo, mais de 200 mil reais, né, de dívidas. Ele perdeu o emprego, perdeu a família. Mas, na verdade, o que faltava na vida do senhor Antônio é o que está faltando na sua. O Espírito de Deus. Porque este homem, mesmo endividado, sem família, desempregado, ele aprendeu o que Jesus disse aqui, o que está escrito aqui, que nenhum daquele que o busca será lançado fora, Jesus disse. E quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Está aqui,
Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Jesus, ele veio justamente para salvar a alma dos endividados, viciados, da família que está destruída, você que se envolveu na prostituição, na promiscuidade, você que está aí dizendo, bispo, eu já não creio mais em nada. Pois bem, meu amigo, Deus colocou o caso verídico do senhor Antônio, hoje empresário, casado, realizado, bem-sucedido, e o mais importante, tudo isso aconteceu porque ele foi possuído pelo Espírito da Palavra de Jesus, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Deus colocou esse caso verídico diante de você para você tomar a mesma decisão que ele tomou, de colocar a Deus em primeiro lugar. Você tem colocado a você, ou pessoas, ou coisas em primeiro lugar. Cabe você remover estas pessoas ou estas coisas do primeiro lugar do seu coração e colocar o Senhor Jesus. Aí Deus vai transformar a sua vida. Ele não vai melhorar a sua vida. O Espírito de Deus não melhora a vida de ninguém. O Espírito de Deus transforma a pessoa de dentro para fora. Essa é a proposta de Deus para você, que está aí, endividado, viciado, abandonado pela família. Você que já cometeu tantos erros, sentindo-se culpado. Deus quer lhe perdoar e lhe encher do seu espírito para que você venha provar, por meio do seu testemunho, a exemplo do senhor Antônio, que Jesus, ele ressuscitou e ele dá o seu espírito a todos aqueles que o honram, que o servem em primeiro lugar. Estamos na semana dos 7 mergulhos de Naamã. 7 dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. Quarta, dia 17, a purificação da alma. Quinta, dia 18, o fim do porém na vida amorosa. Sexta, dia 19, a limpeza espiritual. Sábado, dia 20, o mergulho pelos impossíveis. Domingo, dia 21, o fim de todos os poréns. Os 7 mergulhos na fé de Naamã. Participe no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Parecia que eu tinha sofrido uma queimadura. Formava aquela bolha de água, aquilo estourava, infeccionava e ficava impulso. Aquilo exalava um mau cheiro. E eu tinha muita vontade de morrer, porque eu pensava assim, se eu morrer, vai acabar o problema. Meu nome é Elaine Gomes de Jesus. Eu vim de uma família com uma mãe solteira. A minha mãe, ela era uma profissional muito bem sucedida, que dava para nós, seus filhos, uma condição financeira muito boa. Mas devido a essa condição dela, ela acabou criando uma inimizade no local de trabalho. Uma colega de trabalho acabou fazendo um trabalho de magia negra para que ela viesse perder tudo financeiramente falando e viesse tirar a própria vida. Então, devido a esse trabalho, eu comecei a apresentar um problema de saúde, né? Eu tinha uma incontinência urinária que eu não conseguia controlar, e em qualquer lugar que eu estivesse na rua, e começou a me apresentar um problema na pele. Parecia que eu tinha sofrido uma queimadura, né? Formava aquela bolha de água, aquilo estourava, infeccionava e ficava impulso. Aquilo exalava um mau cheiro, né? E a minha mãe começou a buscar. Então, a princípio, ela recorreu à medicina. Mas como os médicos não conseguiam diagnosticar a causa daquela enfermidade, aí entrou naquela coisa, quando as pessoas começam, vai em tal lugar, tenta isso, tenta aquilo, faz uma simpatia. E aí, a princípio, ela foi convidada a participar de uma sessão de mesa branca, onde eu fiz uma cirurgia espiritual para que pudesse sanar aquele problema. Porém, não houve resultado.
né? E o problema espiritual dela começou a se agravar e ela começou a sentir dores de cabeça muito forte e ela começou a incorporar com as entidades dentro de casa. Até na rua, onde ela estivesse, ela incorporava. De repente, do nada, assim. E aí sugeriram ela que ela fosse realmente à casa dos espíritos, né? Falaram, olha, a sua filha tá com esses problemas porque ela é uma médium, né? E você, como você já está incorporando com as entidades, é porque você tem que servir os espíritos, né? Nesse período, ela pediu a conta do trabalho, vendeu a casa onde a gente morava e foi para outro estado. E ela foi para Fortaleza, no Ceará. Lá ela começou um trabalho, comprou uma outra casa. Só que quando chegava na casa, eu via vulto, eu ouvia vozes, né? E ela achava que a casa estava mal assombrada. E assim ela foi vendendo as casas com esse pensamento, né? Até que a última casa que ela vendeu a casa num dia, teve mudança de governo, o valor que ela tinha recebido da casa virou nada, de um dia para o outro ela perdeu tudo. Nisso ela tentou o suicídio, né? E eu ali junto com ela, e eu tinha muita vontade de morrer, porque eu pensava assim, se eu morrer, vai acabar o problema dela, ela vai parar de sofrer. Porque eu via ela acabando com tudo que ela tinha em busca daquela cura. E aí a gente estando em casa, a gente teve a visita de uma moça da igreja. E ela viu como eu estava com aquele problema de saúde, e ela pegou e falou que ela ia numa igreja, que ela já tinha visto paralítico andar, cego enxergar. E o que ela falou, que chamou muito a minha atenção, ela falou assim, Jesus está vivo. Quando ela falou assim, Jesus está vivo, eu falei, como assim Jesus está vivo? Porque na minha cabeça, eu só tinha a imagem de Jesus crucificado. Aí eu falei para minha mãe, a gente precisa ir lá. A partir daquela reunião, eu já senti aquela leveza, aquele peso, saiu, já consegui dormir bem. E as feridas já começaram a secar, né? Porque entre os meus dedos as feridas chegavam a grudar os dedos de manhã cedo. E aí começou a secar. Com 15 dias que eu estava na igreja, já tinha fechado completamente as feridas. Aquele problema de incontinência urinária também acabou. Mas o senhor sabe que o que eu mais fiquei impressionada, porque quando a gente começou a buscar as entidades e fazer os trabalhos, o que foi pedido, né? Na minha visão, aqueles espíritos estavam me ajudando. Então eu servia com dedicação, né? Eu fazia o melhor que eu podia. Então, quando a gente chegou na igreja, que a gente viu aqueles mesmos espíritos que a gente estava servindo se curvando para o Senhor Jesus, foi uma decepção. Naquele momento eu caí em si, né? Ali eu já entendi, não, realmente só o Senhor Jesus é Deus. E assim, para mim ficou muito, muito claro a diferença entre o Senhor Jesus e os espíritos, porque o Senhor Jesus, ele trata a gente como filho, e os espíritos tratam a pessoa como cavalo. O Bispo Macedo, ele começou a fazer um estudo da aliança com Deus. Então, nesse propósito da aliança com Deus, eu fui recebendo aquele entendimento. E aí ele sempre fazia quarto e domingo, e eu seguia ali firme o estudo. E cada ensinamento que ele ia passando, eu já ia vendo o que precisava fazer a mais, o que estava faltando para que eu pudesse ter uma aliança verdadeira com Deus. Aí um domingo de manhã cedo, aí o bispo estava pregando, aí ele falou sobre o vaso de barro, que a gente tinha que ficar tão entregue na mão de Deus, que a gente tinha que ser como um vaso de barro na mão do oleiro. Que o oleiro fazia do barro aquilo que ele queria. E eu falei, meu Deus, é assim que eu tenho que ficar. E ali buscando o Espírito Santo, aí ele eu recebi. Aí foi glorioso, porque até então a moça falou assim, ó, Jesus está vivo. Mas até ali era a palavra de outra pessoa.
Mas a partir do momento que o Espírito Santo veio morar em mim, não existia mais dúvida da existência de Deus, né? E não existia mais dúvida de que eu estava sozinha. Não tinha mais aquilo assim, você está sozinha. Não, eu tinha certeza o tempo todo, como até hoje, eu tenho certeza que aonde eu vou, Ele vai comigo. E aquela paz, uma paz que ela contagia as outras pessoas. Aquele vazio, aquela tristeza saiu e eu pude então andar na presença de Deus. E ali o Espírito Santo me deu nova saúde, me deu uma família, me deu uma profissão, uma condição financeira, começou a prosperar os meus caminhos, me deu força, me fez uma pessoa de fé, determinada, né? Então o Espírito Santo mudou completamente a minha vida. Olha, a Igreja Universal, para mim, ela realmente é uma universidade, porque ela te ensina a fé, ela te ensina a ter comunhão com Deus, entende? Porque se aquelas pessoas de Deus não estivessem ali naquele momento para nos apoiar, nos orientar, porque nós não tínhamos força. O Espírito Santo vem, faz um novo nascimento e a igreja ajuda a pessoa, orientando a pessoa assim, e vai dando a direção e a pessoa vai se moldando conforme a vontade do Espírito Santo. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, que é a sua luz, a pessoa tem o corpo aberto, tem a sua alma fraca e facilmente é vítima de rituais, seja de magia negra, ocultismo, satanismo, de maldições hereditárias. A pessoa contrai doenças, vícios, tudo que a pessoa faz dá errado, porque não tem o Espírito de Deus. A Elaine, enquanto não recebeu o Espírito de Deus, era uma mulher carregada, oprimida, que inclusive tentou o suicídio. Mas Deus a livrou, como livrou a você. Estou falando com você que tentou o suicídio esta semana. Deus livrou você para você conhecer o caso verídico dela e tomar a mesma atitude que ela tomou, de buscar o Espírito Santo. É isso que está faltando. Você dirá, mas bispo, a Elaine tinha problemas familiares, problemas de saúde, problemas econômicos. É verdade. Mas a raiz do problema era a alma dela, que não estava salva. Por isso, meu amigo, priorize o Espírito de Deus para que a sua alma, estando bem, forte, livre, salva, então a saúde seja restaurada, a família seja unida, a vida econômica seja bem-sucedida, a vida sentimental seja realizada. Domingo, ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, o Bispo Macedo tem uma palavra dada por Deus. O Bispo Macedo tem uma mensagem profética para você, para mim, para todos nós. Aqui no Templo de Salomão, ele estará às 18 horas. Chegue cedo, traga a sua Bíblia. Essa palavra profética que Deus deu ao seu servo será passada para você, para que você seja possuído pelo Espírito Santo, o Espírito da palavra de Deus. Quanto vale a sua alma? Não tem preço. Você tem certeza de que a sua alma tem um destino que foi traçado pelo Senhor Jesus? Você tem certeza da salvação da sua alma? A revelação profética diz respeito ao poderoso plano do Criador para a salvação da humanidade. A profecia verdadeira da palavra do Deus vivo é dada para um livramento, mudança, chamar os sinceros ao arrependimento, alertar os filhos de Deus a permanecerem confiantes diante dos acontecimentos mundiais, inclusive as perseguições, e nos exortar a perseverar até o fim. Por isso, neste domingo, o Bispo Macedo estará às 18 horas na reunião do Encontro com o Espírito Santo e trará uma revelação profética para todos nós. Ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Basílica de São Pedro no Vaticano, projetada por Michelangelo.
Mesquita do Sheikh Zayed, obra do arquiteto sírio Youssef Abdelk. O Templo Branco, do artista tailandês Chalinchab Kozip. Sagrada Família na Espanha, assinada por Antoni Gaudí. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas apenas um carrega uma promessa e a assinatura do arquiteto do universo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Templo de Salomão, o único templo do mundo cujo arquiteto é Deus. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirá